Olá! Estamos iniciando mais um Prosa de Valor e hoje vamos falar de um tema essencial para as empresas e para os profissionais. Será sobre a gestão de riscos psicossociais. E para essa conversa especial, que está tão em evidência a respeito da norma regulamentadora NR1, eu recebo uma autoridade e referência em saúde mental no trabalho, que tem transformado a vida e a forma de como as empresas cuidam das pessoas. Ela é advogada, psicóloga, escritora, professora e especialista em consultoria de gestão de riscos psicossociais. Seja muito bem-vinda, doutora Alaide Bruno. Que prazer tê-la conosco no Prosa de Valor. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Realmente é um tema que nós precisamos falar. A NR1 está aí, ó, o vigor da NR1 batendo a porta. Dia 26 de maio agora já entrará em vigor a portaria 1419. E as empresas têm lição de casa para fazer. Com certeza. Por isso que a senhora foi convidada para tratar desse assunto especificamente, que seria hoje uma grande preocupação, não só dos funcionários, né, mas também das empresas. Doutora Laide, vou iniciar lhe fazendo a clássica pergunta: como tudo começou e como nasceu a sua paixão pela profissão e por cuidar das pessoas dentro do ambiente de trabalho? A minha paixão pela psicologia vem lá de quando eu estudava em Barbacena, Minas Gerais, quando eu estudava o segundo grau. Eu já tinha essa tendência a preocupar com as pessoas, a cuidar das pessoas. E quando eu formei em direito, trouxe uma outra visão, não só da pessoa como sujeito da sua própria história, mas também da pessoa como cidadão. Importantíssimo, né? Isso Exatamente. aí é um sentimento assim que é uma coisa que vem da alma da gente cuidar das pessoas, né? Exatamente. Você esteve à frente de uma grande empresa de Mato Grosso, atuando diretamente com a saúde mental dos colaboradores. E como foi viver essa experiência na prática? Vou te falar, Reginíssima, muito orgulho. Então, uma trajetória de 25 anos cuidando das pessoas, na gestão das pessoas, com foco no desenvolvimento, com foco na gestão do estresse, né? É um trabalho de longa data. Inicialmente, eu fazia gerenciamento de estresse, usava os instrumentos da Marilda Lippe, depois já utilizando o Job Stress Scale, e aí veio a NR1 com a obrigatoriedade de utilizar instrumentos cientificamente validados, e eu já utilizava. Então, desenvolvi inclusive um método, né? Então, é uma experiência maravilhosa, gratificante, olhar para trás e ver que ao longo de 25 anos não tivemos nenhum profissional afastado do trabalho por adoecimento mental. Isso é extraordinário. Parabéns, Muito parabéns, obrigada. parabéns. Na realidade, é um trabalho conjunto, né? É um trabalho de diretoria, é um trabalho de RH, de gestores de áreas, enfim. Falar em saúde mental é falar de uma atuação interdisciplinar. E que envolve todo um conhecimento que a senhora detém para poder equalizar ambas as partes, né? Exatamente. Essa visão, Reginíssima, eu sempre tive, a partir do momento que eu entrei na empresa, né, a gente tem na academia a história desta relação, capital-trabalho conflituosa. Quando eu pisei os pés na empresa, eu pensei comigo,
aqui é o meu lugar. E me posicionei sempre no sentido de buscar o equilíbrio desses 2 polos da relação. É possível, eu acho não, eu tenho certeza que o empresário precisa ter o retorno do capital investido, mas é possível ter a produtividade com saúde mental, até porque funcionário doente, pessoas doentes, elas não trazem o resultado esperado. Exatamente, isso aí é inquestionável. Empresa que investe na saúde física e mental, na prevenção de acidentes, com certeza ela tem resultados melhores. Fica a dica, Brasil. Estamos à frente de quem realmente já vivenciou a experiência de trabalhar no segmento e que desenvolveu um método muito especial para equalizar essas questões pontuais, e ela vai nos falar sobre isso. Doutora, com a entrada em vigor da NR1 e a obrigatoriedade de gerenciar os riscos psicossociais nas empresas, qual a sua visão sobre essa obrigação? Reginíssima, esta alteração na NR1, ela passou, na minha visão, ela passou da hora de acontecer. Por quê? Nós temos aí um cenário que mostra que o ano passado nós tivemos 546.000 trabalhadores afastados do trabalho por adoecimento mental. Isso, dados estatísticos Dados comprovadíssimos estatísticos, pelos órgãos competentes. isso, da Previdência Social. Ela veio eu considero que essa alteração, ela já veio tardiamente. Por quê? Historicamente, e a NR1 é de 1978, a empresa tinha a obrigatoriedade de cuidar dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e não tinha de forma explícita os riscos psicossociais que estão relacionados à saúde mental. Então, essa portaria trouxe a necessidade das empresas terem este cuidado com a saúde mental do trabalhador e causou um grande incômodo, insegurança, no sentido de como vamos fazer, como será, quem fará, quem deverá participar. Então, está para entrar em vigor agora, dia 26, e muitas empresas ainda estão com muitas dúvidas de como fazer esse processo, esse gerenciamento dos fatores de risco psicossociais. E essa obrigação, ela é somente para as grandes empresas ou não? Não, essa obrigação é para todas as empresas que têm trabalhadores contratados na modalidade da CLT. Então, assim, independente se tem 2 funcionários, se tem 1.000 funcionários, 8.000 funcionários, essa normativa vale para empresas que têm os profissionais contratados via CLT. Importante. Isso é muito importante porque muitas vezes o pequeno empreendedor, por ter poucos funcionários, ele entende que não tem necessidade e fica aí a explicação que todas as empresas, a partir de 26 de maio, Isso, estão com a liga obrigatoriedade da exato. implantação das cláusulas da NR1. E para minha surpresa reginíssima, eu tenho sido procurada por pequenas empresas para fazer esta avaliação. Ontem mesmo entrou em contato comigo uma médica, né, para Olha, fazer de consultório, que né, fazer do consultório, maravilha! fazer a avaliação. Como que faz esta avaliação? Qual o tempo? Enfim, já está, de certa forma, despertando interesse, despertando, digamos assim, a busca por conhecimentos, tanto de grandes empresários como de pequenos empresários. A conscientização da real Da necessidade da real implementação da NR1 nas exato. empresas, né. Até porque a não implementação desta alteração, ela pode gerar consequências para a empresa, que vão desde passivos trabalhista, multas no caso de inspeção do trabalho, aumento do FAP. Então, a longo prazo, com certeza,
as empresas terão muitas vantagens ao colocar em prática essa alteração. Se a normativa veio para regulamentar, para poder equalizar essas questões relacionado ao ambiente de trabalho, os riscos psicossociais, eu vejo que isso vai ser muito importante para minimizar algum tipo de problema que, porventura, a empresa pudesse futuramente vir a ter, né. Exato, exato. Na realidade, vai trazer segurança Sim, jurídica para a também, empresa. como tal, né. Exato. Doutora Alaide, olha, eu posso lhe dizer que, pelo conhecimento que a gente detém de algumas informações obtidas pela convivência, pela vivência, hoje eu estou diante de uma profissional que, além de deter o maior número de informações e conhecimento, vivenciou na prática. E isso faz toda a diferença. Com E certeza. assim, na prática, essa gestão de risco ela implica em pessoas aptas, capacitadas, para poderem prestar uma consultoria, dar um suporte. E eu vejo que as empresas, conforme a senhora já relatou na resposta anterior, as empresas ainda estão muito inseguras com relação a isso. E a senhora proporciona, diante dos seus conhecimentos, essa possibilidade de uma consultoria nesse aspecto? Sim, com certeza. Como você falou muito bem, a experiência prática, ela dá um know-how, né, que a gente conhece a realidade, a gente sabe o que funciona, o que não funciona, qual instrumento utilizar na prática, qual instrumento é de acordo com o nível de escolaridade, porque as pessoas estão confundindo e achando que avaliar risco psicossocial é preencher um documento, é preencher, é responder um questionário, e na realidade não é. O que que eu tenho feito neste sentido? As empresas têm me procurado no sentido de esclarecer para as equipes de RH, para a equipe de líderes, o que é a NR1, quais são as alterações, como que nós vamos lidar com essas alterações no dia a dia, e tem sido um trabalho muito gratificante. Eu faço inicialmente uma palestra, depois eu faço um workshop para essas equipes, né, equipe de líder, Maravilha, que equipe de bom. RH, equipe de gestores de um modo geral, onde fica bem claro qual o caminho deve seguir, qual o papel do RH, qual o papel do SESMIT, qual o papel da liderança, qual o papel do próprio funcionário. Porque quando se fala em NR1, quando se fala em gestão de riscos psicossociais, nós estamos falando de uma área interdisciplinar. Todos são corresponsáveis pela construção da saúde no ambiente de trabalho, não é de uma área específica. E aí também, Reginíssima, estou sendo solicitada para fazer trabalhos no sentido de fazer a própria avaliação dos fatores de risco psicossocial. Então, é um trabalho Importante. muito gratificante, o contato com os trabalhadores, porque a participação é um dos princípios fundamentais deste processo. Envolver o maior número de trabalhadores, nós fazemos palestras, várias turmas, conversamos sobre a corresponsabilidade de cada um neste processo, porque não adianta também a empresa contratar um grande profissional se todos não estiverem envolvidos no processo, se não tiver o alinhamento da cultura organizacional, se não tiver a formação de liderança para lidar com essas questões relacionadas à saúde mental é importante, é fundamental. Não tem como fazer, não tem como nós criarmos um ambiente de trabalho saudável sem as lideranças à frente. Então é preciso formar essas lideranças, fazer treinamento, desenvolver essas lideranças para lidar com essas questões. E hoje eu percebo, dada a questão da inseguranças das empresas com relação à aplicação
da NR1, a senhora, como consultora, tem disponibilidade de atender juntamente com a sua equipe, além do estado de Mato Grosso, a senhora tem condições de prestar essa consultoria a nível Brasil? Sim, com certeza. Nós temos equipe em Minas Gerais, equipe em Brasília, temos equipes também no Rio de Janeiro. Então, nós estamos aptos, preparados para atender as empresas neste novo momento, né? Com esta nova obrigação, com segurança técnica e com segurança jurídica. Importante, porque a partir do momento que os nossos telespectadores tomam conhecimento dessa entrevista, eles podem, inclusive, manter contato através do seu Instagram, que é o Alaide, Arroba, arroba arroba doutora Alaide, arroba doutora Alaide Bruno. Alaide Bruno. Através desse Instagram, eles podem obter mais informações, Sim, inclusive não se limitando só em nosso estado de Mato exatamente, Grosso, né? exatamente. Importante. Fica a dica, ó. Fica a dica. Doutora Laide Bruno é a sumidade hoje no assunto NR1. Diante de tudo que nós acabamos de ouvir da doutora Laide com relação à questão da NR1, eu acho que eu vou para um break comercial para a gente processar essas informações, para continuarmos com muito mais informações preciosas que vocês que estão nos assistindo podem ter certeza. Vai fazer toda a diferença se você ouvir atentamente as orientações que ela está passando para nós. Já voltamos. Eu não disse que era só uns minutinhos e a gente já voltava, porque o Prosa de Valor hoje é um assunto que nós estamos assim muito, mas muito felizes de estar podendo levar para vocês essas informações a respeito da NR1, que vai entrar em vigor agora dia 26 de maio. Exatamente, Reginice. Tá bem aí, né? Batendo a porta. Batendo a porta. Doutora, a senhora considera que essa nova obrigação trará alguma vantagem para as empresas? Olha, esta pergunta é fundamental. Com certeza, eu não tenho dúvida que a médio prazo as empresas terão muitas vantagens. Ou seja, não terá adoecimento, ou seja, prevenir burnout, prevenir depressão, prevenir estresse crônico, ou seja, não ter o adoecimento, redução do passivo trabalhista, a empresa não ter ações regressivas do INSS para reaver todo o gasto que ele teve com funcionário afastado, a própria imagem da empresa. Quando a empresa faz o gerenciamento de riscos psicossociais com alinhamento cultural, as pessoas têm essa percepção de que a empresa cuida, a motivação aumenta, a tendência a reter mais as pessoas. Então, são muitas vantagens, Reginíssima, e as empresas verão isto, sim, a médio e longo prazos, com certeza.
E a gente observa que no ranking de empresas no Brasil hoje, muitas são qualificadas como as melhores empresas para se trabalhar por conta de todo esse protocolo que elas provavelmente já devem ter implantado Sim. muitas das normas que a NR1 apregoa, provavelmente eles já tenham vindo desse processo de implantação, porque a senhora vê no ranking, hoje no ranking nacional, existem muitas empresas que são categorizadas como as melhores para se trabalhar, né? E isso tem tudo a ver com o cuidado que a empresa tem com as pessoas, porque na realidade quem é a empresa? A As empresa são pessoas. as pessoas. Quem traz o retorno do capital investido são as O pessoas, capital humano. o capital humano. Então, olhar diferente para as pessoas, fazer uma gestão, de pessoas humanizada, com certeza traz vantagem competitiva, né, a questão da sustentabilidade, a questão da imagem e a questão dos próprios resultados positivos. Eu venho de uma experiência de vida laboral. Eu estive durante muitos anos em uma empresa multinacional e que hoje ela atua praticamente a nível mundial. E essa empresa, na minha época, lá nos idos de 2000, ela já era referência de empresa que tinha assim um conceito nível AA com relação ao ambiente de trabalho, respeito ao funcionário, a questão da remuneração. E assim, eu conheci esse benefício de perto De pé. e faz toda a E diferença. então, e a NR1, ela vem justamente para trazer, você está falando aí de uma vantagem, né, você já não está mais na empresa desde 2000, mas você traz a empresa com carinho, né, Sim. no coração, que é o mesmo caso meu, é uma empresa referência e eu sempre digo, uma vez, trabalhar nessa empresa, é essa empresa para sempre, né, a gente traz no coração. É verdade. Eu trago essa empresa até hoje como referência do período mais, do meu período de vida laboral, um período assim que eu tive, o privilégio de ter respeito, valorização, boa remuneração. E é uma empresa que hoje está onde está, porque além de cuidar do ativo patrimonial, cuida também Das do pessoas. ativo En pessoal, né, que então, são as pessoas, o quan capital pessoal, exatamente, capital exato, humano. exato. E quando a gente fala de risco psicossocial, as pessoas falam, né, que é normal, que é comum, que é conhecido, sobrecarga, a jornada extenuante, os relacionamentos, as relações tóxicas, as lideranças despreparadas, né, a comunicação, a deficiência na comunicação. Então, quando a empresa pensa: "Nossa, a NR1 vai trazer para mim, muito custo", não, É um Reginíssima, equívoco. é um equívoco. São ações que nós fazemos no dia a dia, são pequenas ações do dia a dia que fazem com que nós tenhamos saúde ou doença no trabalho. Um exemplo. Nesta empresa que você trabalhou, realmente deve ter acontecido com certeza, porque onde tem pessoas tem essa situação. 2 profissionais que não se falam, que por um motivo ou outro tiveram uma desavença. Nós estamos falando aí de um perigo. Se a liderança intervém de forma assertiva nessa situação, com certeza este perigo, relacionamento, não se tornará um risco. Então, o que foi Entendi. necessário? Uma intervenção da liderança. Então, qual é a grande virada e que as empresas precisam ter, consciência disso? É preciso desenvolver as lideranças para lidar com as questões de saúde mental. Até porque hoje
nós colocamos tudo, parece que tudo é colocado no mesmo, digamos assim, numa mesma situação. A tendência é reduzir tudo dizendo: "As pessoas estão cheias de mimimi". Não é que as pessoas estão cheias de mimimi. Nós saímos de uma pandemia, nós temos pessoas fragilizadas e é a forma de tratar essas pessoas que vai fazer a diferença no adoecimento ou na saúde mental no trabalho. É, porque hoje a gente avalia que a pandemia foi assim como que eu posso lhe dizer? Um momento muito delicado em todas as áreas. Todas Não as só na áreas. profissional, mas na social, na financeira, na emocional, no psicológico. E as perdas, muitas vezes, deixam as pessoas com sequelas que são difíceis de serem curadas. Porque na pandemia nós tivemos, assim, coisas, números, assim, de pessoas próximas de nós que a gente soube que tiveram perdas expressivas de grande Exato, número de pessoas da família, e exatamente. isso mexe com a gente, Com certeza, isso né? isso traz um gap na nossa capacidade de empatia, no nosso relacionamento, que eu considero que nós vamos precisar de umas 2 décadas para resgatar este nosso lado humano, resgatar, você vê que nós estamos intolerantes, nós estamos, com pouca, digamos assim, disponibilidade para olhar para o outro. Então tudo isso são sequelas e tudo isso vai para a empresa, tudo isso está na empresa, não tem como a gente falar que não está. Então são soluções de baixo custo É. que geram saúde mental, até porque ela é construída no dia a dia, não é uma ação específica que vai construir a saúde mental. É o dia a dia, as relações do dia a dia, a forma como o trabalho está organizado, a forma como as pessoas estão se relacionando. Aí envolve a empatia, Exatamente. a maturidade, assim, a pessoa que tem uma boa formação na área que ela desenvolve, a atuação dela dentro da empresa, faz toda a diferença, porque um líder, um gestor, ou um coordenador, alguém que esteja na condição de líder ou até mesmo como gestor, se ele tiver um bom preparo, automaticamente ele vai ter toda a Exato, malemolência para equalizar essas questões pontuais, né? exato. E aí eu desenhei, eu formatei uma formação de liderança, quer dizer, formatei a formação de liderança, está muito grande. E aí, para atender essa necessidade, eu formatei um treinamento para liderança, justamente nesse sentido. Olha o que aconteceu. Um dia, o encarregado atendeu o telefone, era a mãe de um funcionário dizendo que ele não tinha ido trabalhar naquele dia porque ele tentou suicídio. O que Hum. aconteceu? O encarregado ficou muito transtornado. Aí veio aquela ideia: "Nossa, nós precisamos ter um treinamento específico para os líderes aprenderem a dar com isso, a lidar com isso, né. É porque isso O que o acontece. que acontece, o que é da empresa, o que não é da empresa, o que é dele, o que é do funcionário. Então todas essas questões precisam ser discutidas para que eles possam lidar com isso com mais clareza, com mais tranquilidade, né, porque não é fácil, é uma Não. situação muito delicada. Eu já fui gestora em vários vínculos, né, que eu já tive durante a minha vida laboral, e gerir pessoas é para poucos, porque só cuida bem de gente quem gosta de Quem gente. gosta de gente. E eu aprendi a gostar de gente, então eu não tive tantos problemas, mas a gente, já veio de uma formação de experiência em outras áreas e isso facilitou um pouco. Mas é um grande desafio É, liderar pessoas, ter equilíbrio, ter domínio, ter o emocional preparado para é. gerir situações que são, assim,
assim, a gente é pego de surpresa. E quando se fala em saúde mental, em riscos psicossociais, nós precisamos pensar que o gerenciamento, ele precisa acontecer de forma dinâmica e contínua, porque nós somos pessoas e nós somos afetados por problemas, nós somos afetados por situações que acontecem no dia a dia e que mudam o nosso comportamento. Exato. E o gestor, ele precisa ter um olhar diferenciado, sabe por quê? Veja bem, um profissional que ele está no estágio inicial do burnout, ele pode ter um aumento expressivo de produtividade. Se o líder não tiver, uma sensibilidade para dizer: "Opa, o que está acontecendo com fulano?" Porque ter a produtividade aumentada parece positivo, mas pode parecer não, mas pode ser que esta pessoa está tentando não demonstrar que ela está sofrendo. E aí, ao tentar não demonstrar que está sofrendo, ela tem um esforço muito grande para aumentar a produtividade. Então, nem sempre a produtividade é sinônimo de saúde mental, é sinônimo, de que tudo está bem. Às vezes pode ser fuga, né? É Exatamente. uma É a forma fuga. de compensar e não É. demonstrar a real situação. Vocês puderam perceber a importância que tem a empresa que cuida bem dos funcionários, da saúde dos funcionários? Em contrapartida, os funcionários acabam por cuidar da saúde financeira e dos dividendos da empresa. Então, uma coisa caminha muito paralela à outra, né? Isso é importante. Essas informações que a doutora Laide trouxe para a gente são de grande relevância. Mas quando eu me referi à biografia da doutora, eu falei advogada, psicóloga, professora, especialista em consultoria de gestão de riscos psicossociais e escritora. E, para nossa surpresa, ela está trazendo aqui o segundo livro, a segunda obra que ela trata especificamente do burnout. A senhora poderia dar um spoiler desse livro? Exatamente, eu trouxe esse livro especialmente para você, Regina. Oh, muito obrigada. Gratiplus. Ah, Gratiplus também. Esta obra, ela nasceu de uma insistência. Como assim? O meu companheiro, né, meu namorado, sempre dizia para mim todos os dias. A minha primeira obra sobre burnout abordou os aspectos conceituais, técnicos, jurídicos, legais do burnout. Então, era uma leitura mais técnica. Técnica. E ele dizia para mim todos os dias, dia após dia: você precisa falar para as pessoas o que elas devem fazer para não adoecer, porque Para as não pessoas chegar lá. para não chegar lá. Então, é o próprio nome, né? Burnout. O que fazer para não chegar lá? É isso que você quer dizer para as pessoas. É o que as pessoas querem saber. Elas não querem adoecer. E aí eu comecei a pensar como estruturar. E eu trouxe o tema numa linguagem muito simples. É como se eu estivesse conversando, é uma conversa, é um diálogo com o leitor. Eu trago alguns exercícios, alguns checklists para ele ver como está o nível de estresse dele de repente. Trago questões relacionadas ao burnout, diferenciando de estresse, diferenciando de cansaço, questões relacionadas à culpa, questões relacionadas a limite. Quando nós falamos de burnout, nós estamos falando de tudo isso. E só para lembrar, Regina, nós entre 2021 e 2025, nós tivemos um aumento de 823% dos casos de burnout. Por favor, me repete. 823% do aumento dos casos de burnout, afastamentos de burnout, afastamento do trabalho motivados por burnout. Nós somos o segundo país do mundo
em maior número de diagnósticos de burnout. Isso é assustador. É assustador. É Então, assustador. é o que eu disse para você lá no início, não tem como a gente não trabalhar saúde mental, nós não olharmos para a saúde mental nos ambientes organizacionais. E este livro, ele vem justamente dizer para o trabalhador, ó, o que você deve fazer, que caminho você deve trilhar. Quais são os principais aspectos? Se você chegou lá, ainda traz dicas de quais são os principais aspectos da, da terapia, do tratamento. Então, vai desde diferenciar estresse, de burnout, de cansaço, como o que fez você, o que pode fazer você chegar lá e como que você pode fazer, quais os caminhos que você vai trilhar para ter uma vida humana, uma vida diferente da que você está tendo, que está te levando ao adoecimento. Eu entendo o burnout como um convite a mudar o estilo de vida, não é? Então, Fantástico. é uma leitura muito leve. Convido a todos para fazer essa leitura, porque realmente vale a pena. Todas as pessoas que lerem este livro, elas se verão em alguma dessas páginas, com certeza. Como esse exemplar já vai vir para mim, eu vou lê-lo de ponta a ponta e depois eu vou Me dá o feedback. vou lhe dar o feedback. E doutora, eu aproveito também agora para fazer um novo convite, porque hoje nós aproveitamos o programa para tratar especificamente do NR1, da NR1. Porém, com o rico conteúdo desse seu segundo livro, que trata do burnout com tanta propriedade, com uma leitura easy, fácil, eu gostaria de fazer o convite para a senhora retornar ao Prosa de Valor em momento oportuno, para a gente falar especificamente do burnout. Obrigada, não tem como eu não falar, não aceito, né? Ah, vai ser um prazer. Eu tenho neste meu momento de vida, Reginíssima, eu tenho o propósito de ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, de ajudar as empresas a construir ambientes de trabalho saudáveis e seguros. Isso vai ser muito importante porque o Prosa de Valor tem esse objetivo: levar informação, levar assuntos que façam a diferença na vida das pessoas, não só pelo que a gente trata aqui, mas além disso, dar dignidade para as pessoas. Exatamente. E o seu segundo livro, que a senhora está me presenteando, eu pude perceber que ele vai ser um divisor de águas na vida de quem tiver oportunidade de ter acesso às informações contidas nele, e isso vai ser importante. Vamos assim já deixar o Prosa de Valor de Olha, portas abertas para recebê-la, falando especificamente olha, desse olha tema. só o capítulo 3. Quais são os sinais, né, de sofrimento mental e por que que a gente ignora? Por que nós ignoramos? A média para se ter um diagnóstico de burnout, as pessoas com sofrimento mental e quando elas estão com burnout, elas levam em média de 2 anos para ter um diagnóstico. Por quê? Porque os sintomas, nós temos na literatura 130 sintomas. E quando eu escrevi este livro, eu descobri mais um sintoma. Então, nós temos uma média de 130 sintomas. Então, a pessoa vai no cardiologista, vai no médico para ver questões respiratórias, vai ver questões intestinais, vai ver que tudo são sintomas. Então, para ele chegar No diagnóstico no final. diagnóstico de burnout para procurar um psiquiatra ou um psicólogo, ele passa, no mínimo, por 8 médicos, em média, né? Por 8 médicos tentando fazer exames que os resultados dão normais, para chegar à conclusão, aí sim eu preciso procurar um psicólogo ou um psiquiatra. E nós precisamos que a senhora volte ao Prosa de Valor para contextualizar
tudo que está nesse novo livro, Burnout, Como Fazer para Não Para Chegar não Lá. chegar lá. É a grande jogada, a grande caminhada Tacada. é não chegar lá. É, o segredo, Prevenir, prevenir. né. Doutora Laide, estamos caminhando para a reta final dessa entrevista maravilhosa, cheia de rica demais de informações, e eu gostaria que a senhora mais uma vez deixasse para a gente o seu arroba, seu Instagram, como que as pessoas podem ter acesso a maiores informações a respeito do seu trabalho, como que elas podem adquirir o livro, que tem além desse segunda edição, tem o primeiro. Gostaria que a senhora pudesse nos informar. Então, pessoal, a aquisição pode ser feita pelo site da Juruá, né, Da editora, da né? editora Juruá, e qualquer dúvida pode também mandar mensagem no meu direct, o Insta é @doutora Laide Bruno. Terei imenso prazer em responder questões, muitas vezes eu recebo de seguidores, situações que está vivenciando no trabalho, como eu faço, o que eu devo fazer ou não. Enfim, se você quiser uma orientação, se você quiser relatar alguma situação que passa no seu trabalho, que você vivencia no seu trabalho, eu estou à disposição, terei imenso prazer de estar falando com você. E as empresas que tiverem interesse de conhecerem mais sobre o seu trabalho para levarem algumas dessas da consultoria, né, Isso, através do seu Instagram também pode ter acesso, pode ter acesso. né. Terei imenso prazer em atendê-los. Maravilha, doutora Elaide. Tivemos hoje essa essa entrevista que eu sei que vai mexer com muita gente, porque é o momento onde tudo isso está, assim, em ebulição. Veio doutora Laide com toda essa gama de conhecimento, essa gama de informações. Muito obrigada por compartilhar conosco toda essa sua bagagem, toda essa sua vivência. E para você que está nos assistindo, lembre-se, cuidar da saúde mental é cuidar da base de tudo. Eu sou Reginíssima Plus e esse foi mais um Prosa de Valor. Se você que está nos assistindo quiser obter maiores informações, siga-nos no Instagram, Reginíssima Plus, no nosso YouTube e assista o nosso episódio completo nas nossas redes sociais. Doutora Laide, Gratiplus pela sua presença. Gratiplus também. Muito obrigada pelo Foi convite. maravilhoso poder estar com a senhora, tendo oportunidade de ouvir todas essas informações e esses ricos conhecimentos. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.